Vejamos agora, dentro das classes de palavras, preposição. E o que é uma preposição? A preposição, ela é muito simples de identificar dentro de uma frase, porque é uma palavra que liga dois ou mais termos, estabelecendo relações de sentido e dependência entre eles. As preposições, elas são essenciais para a construção sintática de uma frase. Sem preposições, fica difícil a gente encontrar essa construção dentro de uma frase. Quando eu digo, por exemplo, saiu após o café, após é a preposição que está aí ligando, construindo essa ação sintática dentro da frase. Então, a preposição, ela vai ligar esses termos. Quando eu digo saiu após o café. Saiu quando? Após o café. Após, preposição que liga esses dois termos. Saiu e café. Vejamos. Preposição é a palavra que ela é invariável, que liga dois termos. Nessa ligação, há uma relação de subordinação, ou seja, de dependência, em que o segundo termo se subordina ao primeiro. Um vai depender do outro, vai necessitar do outro. Por isso que a gente diz que existe essa dependência, essa subordinação. Quando eu digo, por exemplo, aqui na frase, voltei para Campinas ontem. Se eu não colocar aqui a preposição para, a minha frase vai ficar, voltei Campinas ontem. Ou seja, vai ficar faltando algo para poder ligar voltei e Campinas. E esse algo que falta é exatamente a preposição para. É muito importante que a gente lembre sempre que a preposição, ela é uma palavra invariável. Ela nunca vai mudar. Ela vai permanecer invariável. Aqui na frase, voltei para Campinas ontem. Voltei é o termo regente. Para aqui é a preposição. Voltei, está regendo. Para, voltei para onde? Voltei para Campinas. Campinas é o termo subordinado. A relação de sentido estabelecida entre o termo regente e o termo subordinado é exatamente aí uma subordinação de lugar. Por isso, para é uma preposição que indica lugar. Preposições essenciais são aquelas que sempre foram preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Já as preposições acidentais são aquelas que passam a ser preposições, mas são provenientes de outras classes gramaticais. Conforme, consoante, segundo, durante, mediante, como, salvo, fora, que, etc. Nesses casos que eu acabei de falar, são preposições acidentais, porque elas passaram a ser preposições, mas são provenientes de outras classes gramaticais. Vamos ver agora as principais relações estabelecidas. Por exemplo, a autoria, quando eu digo música de Caetano Veloso. Então, de quem é a música? De Caetano Veloso. Se eu colocar música Caetano Veloso, vai ficar faltando algo nessa ligação desses dois termos. E o que é que falta?
é exatamente aqui a preposição de. Então, de aqui é uma preposição que indica aqui uma autoria, de Caetano Veloso. Estava na escola. Estava onde? Na escola. Estava na escola. Estava indica aqui uma preposição de lugar. Estava, que é o verbo estar, na escola. O na aqui é a preposição. Tempo, dormi desde as 10 horas. Dormi desde as 10 horas. Se eu tirar aqui, ó, dormi às 10 horas. Dormi desde 10 horas. Então, também vai ficar faltando algo, que é essa relação que a preposição vai ter na frase. Chegar aos gritos. Como foi que chegou? Aos gritos. Então, aqui vai ser uma relação de modo, de causa. Morreu de medo. Morreu de quê? De medo. Falamos sobre economia. Aqui é o assunto. Falamos sobre o quê? Sobre economia. Então, aqui, sobre, de, aos, as, na, de, são as preposições. São as palavras que estão ligando aí dois ou mais termos, estabelecendo relações de sentido e de dependência entre eles. Vejamos agora outros exemplos de preposição. De finalidade, quando eu digo estudou para passar de ano. Estudou para quê? Para passar de ano. Então, para aqui vai ser a preposição. Instrumento, quando ela indica o instrumento. Escreveu a lápis. Escreveu a quê? A lápis. Então, o a aqui vai ser esse termo que está ligando. Escreveu a lápis. Vamos ver aqui a preposição no sentido de companhia. Saiu com os amigos. Saiu com quem? Saiu com os amigos. Meio. Viajou de trem. Viajou de que meio? De trem. Então, aqui, de é a preposição. Saiu com os amigos, o com é a preposição. Matéria, indicando matéria. Casa de madeira. Se eu colocasse casa madeira, ia estar faltando algo. Esse algo é exatamente aqui a preposição. Indicando agora posse. Festa do João. Se eu colocasse festa João, ia faltar esse termo aí estabelecendo essa ligação. Então, festa do João, festa da Jeane, festa do Canal. Oposição. O São Paulo jogou contra o Flamengo. Se eu tiro a palavra contra, vai ficar o São Paulo jogou o Flamengo. Então, o São Paulo jogou, o Flamengo não existe. Está sem nexo, está sem relação, sem sentido. Então, aqui, o São Paulo jogou contra o Flamengo. Contra é a preposição que liga esses dois termos. Agora, a preposição indicando conteúdo. Copo de vinho. Copo de quê? De vinho. Indicando agora preço. Vendeu a prazo. Vendeu a quê?
a prazo. O a aqui é essa preposição. Indicando agora origem. Descendente de família humilde. É descendente de quê? De família humilde. Então, o de é a preposição. Destino. Ir a Roma. Ir aonde? A Roma. O a aqui é exatamente esse termo que está ligando. É a preposição. Distância. Fica a 2 quadras daqui. Fica onde? A 2 quadras daqui. Então, ó, a 2 quadras daqui representa aqui, daqui, a preposição. Indicando agora limite. Vá até a escola. Vá até onde? Até a escola. Então, aqui, o até é a preposição dessa frase. Locução prepositiva é o conjunto de 2 ou mais palavras com valor de preposição. Lembra, toda vez que falar de locução, é o conjunto de 2 ou mais palavras. No caso aqui, a locução prepositiva é o conjunto de 2 ou mais palavras com valor de preposição. Por exemplo, quando eu digo aqui, não estou a par do assunto. Não estou a par de quê? Do assunto. Então, a par do, essas 3 palavras, é a locução prepositiva desta frase. Não estou a par do assunto. As principais locuções prepositivas: abaixo de, acima de, a fim de, apesar de, ao invés de, em vez de frente de encontro a, sob pena de, além de, antes de, diante de, graças a, diante de, junto de, através de, em frente de, a respeito de, acerca de, a par de, depois de, junto a, em via de. Então, tudo que eu apresentei agora são locuções prepositivas. Vejamos agora algumas combinações e contrações. Combinação é quando a preposição ela não sofre perda e fonema. Quando eu digo, por exemplo, fomos ao teatro. Fomos aonde? Ao teatro. Então, aqui eu tenho a preposição ao, aqui, ela não sofreu com a perda do fonema, ou seja, eu tenho aqui o fonema completo. Fomos ao teatro. Ao, que é a preposição aqui, a combinação, ela permaneceu com as 2 letras. Já no segundo exemplo, eu vou trazer agora uma contração, um exemplo de contração. E o que é a contração? É quando a preposição ela sofre perda de fonemas, ou seja, ela sofre aí com a perda de letras, de sons. Festa da Marcela. Festa da Marcela. Da é igual de mais a. De, preposição de, mais artigo a. Festa de Marcela, então, de mais a, forma a preposição de mais o artigo a. Festa da Marcela. Então, nesse caso aqui, a preposição ela sofreu a perda de fonemas. Então, aqui eu escrevi da, mas é a junção de mais a. Vamos ver agora alguns exemplos de preposição.
Vou colocar aqui algumas frases para a gente observar. Isto é para você. Isto é para quem? Para você. Logo, o para nessa frase é a preposição. Estou esperando ele, ou estou esperando por ele desde cedo. Estou esperando por ele desde cedo. Então, aqui nesta frase, qual é a palavra aí que está indicando essa ligação desses dois termos? Estou esperando por ele desde cedo. É exatamente a preposição desde. Se eu tirar desde, vai ficar estou esperando por ele cedo. Então, a frase vai ficar um pouco sem sentido. Ela vai estar dependendo de uma outra palavra. Vejamos mais um exemplo aqui de preposição. Ao levantar, tomo café com leite. Ao levantar, tomo café com leite. Nesta frase, qual é a preposição aí? Qual é a palavra que está indicando aí o ligamento de dois ou mais termos? E que ela depende para ter o sentido completo. Ao levantar, se eu colocar ao levantar, tomo café, leite. Veja que vai ficar faltando algo. O que é que falta? É exatamente o com, que é aqui a preposição